Na aula passada, a gente trabalhou semelhança de triângulos. Não é isso, gente? Sim. O que a gente aprendeu na aula passada? Na aula passada, a gente fez a aula prática e eu falei para vocês sobre o Teorema de Tales. Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um dos matemáticos mais famosos da história da matemática, ele é considerado o pai da matemática. O que ele descobriu? Ele conseguiu descobrir a altura da pirâmide de Kéops sem subir em cima dela usando apenas um taco de madeira. E o que ele fez? Ele fez a comparação. O que foi o teorema dele que ficou famoso? Ele descobriu que um feixe de retas paralelas, interceptadas ou cortadas por uma transversal, formam segmentos proporcionais e congruentes. O que quer dizer isso, professor? Lembra que eu fiz com vocês que a gente queria descobrir a altura da árvore? Qual que era o primeiro exemplo lá? Aqui eu acho que era 60 metros de sombra. Aqui era a sombra, né? Aí eu tinha uma pessoa. Quanto que era a altura da pessoa? 3 metros. E aqui era quanto? 9. Vamos lá. O que ele está falando lá no teorema dele? O que ele fala? Vamos só para vocês entenderem, gente, para a gente poder ir lá na semelhança de polígonos. Isso são semelhanças de triângulos. Quantos lados eu tenho quando eu falo triângulos? 3. E polígonos? Quando eu falo semelhança de polígonos, quanto poli vem quantos? Vários, né? 4 ou mais. Então a gente vai trabalhar com semelhança de polígonos, que são vários ângulos. Mas antes eu quero que vocês relembrem a semelhança de triângulos. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam a ideia. O que Tales ficou famoso? Eu preciso de forma? Não. Eu quero que vocês entendam o conceito de semelhança, porque aqui eu só preciso entender a razão. O que é a razão? É a divisão. Então olha só. Quando a pessoa tem 3 metros, ela tem 9 de sombra, está dando 9 de sombra. O que é a proporção aqui de 3 para 9? O que é isso? 3, 9. Como é que de 3 vira 9? Está triplicando, não é? Então significa que aqui também tem o quê? Triplicar, não é? Então olha só. Se ele tem 60 metros de sombra, eu quero saber quanto ele tem de altura, o que eu faço? Eu pego 60 e divido por quanto? Por 3, que dá quanto? 20. Então eu sei que aqui vai ser quantos metros? 20. Vamos conferir? 20 vezes 3. 60. 3 vezes 3, 9. Então eu já sei que a razão aqui era quanto? 3. Isso, gente, é a semelhança de triângulos. Eu tenho a razão 3. Então isso é a semelhança. Professor, eu preciso saber fórmula? Não. Aquele outro que eu passei para vocês. Mas tinha com vírgula, professora. Que eu passei com vírgula com vocês. Eu acho que era do prédio, né? Eu fiz o prédio e eu dei aqui que aqui era 10 metros. Confere aí pra mim. Eu queria saber a altura aqui e aqui eu não lembro quanto que era. 8. Um era 8 e de cá era 2. E aqui a altura era 2 metros. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Como que 2 vira 8? Se eu tenho 2 metros de altura aqui nesse poste e está dando 8 metros de sombra, como que eu tenho que fazer aqui? Como é que de 2 virou 8? Multiplicação. 2 vezes 4. Quadruplicou, né? Quadruplicou. Então, olha só. 2 vezes 4, 8. Então, significa que eu tenho que pegar esse 10 aqui e dividir por quanto? Por 4. Quanto que é 10 dividido por 4? 2,5. Mesma coisa do que 10 reais dividido por 4 pessoas. Dá quanto a cada um? 2,5. Ou seja, 2,50, né? Então, eu já sei que a altura aqui seria quanto? 2,5 metros. Será que isso está certo? 2,5 vezes 4, 10. 2 vezes 4, 8. Está vendo que a razão é a mesma? Então, por isso, que aqui na semelhança de triângulos, para esse triângulo ser semelhante, a gente tem um teorema, que ele fala o quê? Que 2 segmentos proporcionais, 2 retas interceptadas por uma transversal, cortadas por uma transversais, formam segmentos proporcionais e congruentes. Está vendo que eles são proporcionais? A sombra está proporcional à altura. Então, aqui na matemática, você já vê a razão de proporcionalidade. O que é a razão? É a divisão. Quando eu divido aqui, eu já acho a razão. Ok? E agora a gente vai partir porque é o importante. Que a nossa aula de hoje era só
é sobre semelhança de polígonos. Então vamos lá. Na semelhança de polígonos, vamos só relembrar. O que vem a ser a palavra poli do prefixo? Poli significa o quê? Vários. E gônus? O que é gônus? O sufixo aqui. Ângulos. Então, o que é polígonos? Vários ângulos. Então, professora, lá no Teorema de Tales eu tenho semelhança de quê? Triângulos. São quantos lados? 3. Aqui eu tenho semelhança. Deixa eu ver aqui. Semelhança de polígonos. Esse tem o quê? Vários ângulos. Pode ser só 3, não, 3, 4, 5, o que for. Ok, gente? E o que a gente tem na semelhança de polígonos? Gente, olha só. Enquanto lá na semelhança de triângulos a gente só precisa encontrar a razão, aqui a gente tem que obedecer a 3 condições de existência. Repete comigo. 3 condições de existência para esse polígono ser semelhante. Primeiro, o que ele precisa ter? Possuir o mesmo número de lados. Isso eu já passei para vocês, tá? O que é isso, professora? Possuir o mesmo número de lados. Ah, e outra coisa. Uma dessas 3 condições que eu vou colocar para vocês aqui, se uma delas, já na primeira, não obedecer, esses polígonos não são semelhantes. Para 2 polígonos ser semelhante, ele tem que obedecer aos 3 critérios. Um dos critérios não obedecer já não é semelhante mais, ok? Primeiro, possuir o mesmo número de lados. É a mesma coisa de eu querer fazer a comparação entre um quadrado e um triângulo. Eu não posso falar que essas figuras são semelhantes? Não. Por quê, professora? Qual é o número de lados desse quadrado? 4. E do triângulo? 3. Então, tá vendo que os números de lados já são distintos? Aqui eu já poderia falar que eles não são semelhantes mais. Ok? Então, o primeiro requisito para ele ser semelhante é que ele tem que ter o mesmo número de lados. Segundo, ângulos, repete comigo, ângulos correspondentes congruentes. O que é congruentes mesmo? Possui a mesma medida. Isso, graças a Deus, Senhor. Possui a mesma medida. A mesma medida. Só chutei, então, professora, eu tenho, por exemplo, na hora de eu comparar aqui, eu tenho uma figura dessa aqui, ó. Nossa, eu vou levantar. O que é esse ângulo aqui, gente? Isso eu quero até dar uma paradinha para vocês poderem entender. O que é esse ângulo aqui? Quantos graus ele tem? 90. Quando eu coloco essa portinha aí? 90. 90. Gente, isso aqui, esse ângulo de 90, vocês têm que entender. E ele é chamado de que jeito? Isso. Ele é o ângulo reto. E ele é o ângulo que existe praticamente em todas as coisas que a gente vê nas figuras geométricas. Quando eu olho aqui na lousa, só de eu olhar aqui, eu já sei que isso aqui, quem fez, ou serralheiro, ou pedreiro, ou quem fez isso aqui, para eles é chamar, tirar o esquadro. Olha a lousa, olha a nossa sala, tirar o esquadro. Mas para nós, esse tirar o esquadro é o ângulo de quantos graus? 90. Não estou falando de política, tá? Mas façam assim com a mão. Quando eu olho isso aqui, lembra quantos graus? 90. Se está menor que isso, a gente vai ver. Menor que isso, a gente chama de ângulo agudo. Agudo é menor que 90. O que é menor que 90? 60, 89, 70, 30, tudo é menor. Agudo, repete comigo. Agudo. Se eu colocar assim, reto. Como é que eu chamo o ângulo reto? O ângulo de quantos graus? 90. Ângulo reto, 90 graus. E maior que 90, ó, bem grandão. Maior que 90 era chamado de quê? Obtuso. E pode ser qual valor, professora? 110. Se 91 já é maior que 90? Maior que 90. 91 já é maior que 90. Obtuso. 110, 120, 130. Isso são maiores que 90. Ok, gente? Esse menor
a esse ABCD é congruente ao EFG? Primeira coisa, eles possuem o mesmo número de lados? Tem gente o mesmo número de lados? Sim. Então obedece ao primeiro requisito. Ok. E o segundo, ambos correspondentes congruentes. O que vocês vão fazer, gente? Aqui, vocês vão mostrar para mim o princípio da congruência, tá? Como é que funciona? Vocês vão olhar do mesmo lado aqui, ó. Ângulo A, vocês vão colocar o A, um chapéuzinho. E como é que eu leio isso? Ângulo A. Qual é o mesmo ângulo que está na mesma direção aqui? E. Eles são congruentes? Sim, eles possuem a mesma medida? Sim. O que mais? Ângulo B é congruente a quem? É ângulo F. Ao F. Coloca aqui. O que é esse símbolo aqui? Congruente. E quem mais? O ângulo, quem mais? O ângulo D é congruente a quem? H. A mesma medida. E daqui? O C é congruente a quem? Ao G. Coloquei aqui. Então ele já obedeceu a segunda condição. E a terceira, professor, para ele ser semelhante? A gente fala na matemática, por exemplo, se eu tenho aqui 4, 8. Vamos lá. Como é que eu faço essa conta, professora? Vamos lá. Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu colocar um outro para ficar certo. Isso, para ficar certinho. Vamos lá. Como é que eu faço para me saber a terceira? A terceira condição, ele tem que ter a razão de semelhança. O que é isso, professora? Então, olha só, ele tem que possuir o mesmo número de lados, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e a razão dos segmentos aqui tem que ser proporcionais, também e congruentes. Como é que funciona isso, então? Vocês vão colocar certinho aqui, ó. Na mesmo lado aqui, não está o AB? O mesmo lado de AB dá quem? EH. O que vocês vão colocar? Assim, ó. AB e coloca um traço em cima. Como é que eu leio? Repete comigo. Segmento AD. Segmento AD. Divide, vou fazer a razão. O que é a razão? A divisão. Divide quem? Segmento EH. Coloca um traço em cima. Quanto que é o segmento AD? 4. O EH? 8. Quanto que é 4 dividido por 8? Eu venho aqui e simplifico, tá, gente? Por 4 vai dar U e aqui vai dar 2. Um meio, não é? E agora, o que eu tenho que fazer? Do outro lado. Então vamos lá, vamos ver do outro lado. Do outro lado, qual é o segmento aqui? DC. Segmento DC divide quem? O segmento o quê? HG. HG. Quanto que é o DC? 8. O HG? 16. 8 dividido por 16 eu simplifico por quem? Por 8. 8 dividido por 8. 16 dividido por 8. Qual é a razão aqui? Meio. Então, olha só. Se a razão é um meio para essa figura e para essa, eu posso falar que, olha só, eles possuem o mesmo número de lados, os ângulos correspondentes são congruentes e a razão de semelhança é a mesma. Então, eu não posso falar que esse polígono é semelhante a outro? Ele conseguiu, gente, as 3 condições de existência que exigia, ele conseguiu os 3 requisitos superar. Então, o que a gente pode falar na matemática? Que o polígono A, B, C, D é semelhante. Gente, vocês podem usar, tanto faz para mim, tá? Vocês podem usar só isso aqui, ao E, F, G, H, ou vocês podem usar assim também, tá? A, B, C, D é semelhante. Coloca um igual e um tio em cima. Ao E, F, G, H. Tanto faz. Isso aqui significa semelhança. Tanto faz na matemática, tá? Esse ou esse. Escolha ou pode usar. Na matemática eu entendo qualquer um. Ok? Façam as atividades, que são tudo coisas para vocês fazerem de tarefa.